Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, e também no canal do YouTube Sovurs, onde apresento meus livros olímpicos. Aqui a segunda parte desse livro, Olímpia 1960, Der Jugend der Welt in Roman-Squaw Valley, mais um livro dos Jogos de 1960. Retornando para a segunda parte, aqui as competições de patinação de velocidade. Nessa foto, a grande campeã Helga Hase, da Alemanha, que venceu a prova de 500 metros e conquistou a medalha de prata na distância de 1.000 metros. Aqui a norte-americana Ashworth, patinando contra uma representante da Alemanha, que não obteve medalha. A Nathalie Liebknecht, da Alemanha. Aqui a norte-americana, né, que obteve medalha de bronze. A medalha de prata ficou com a União Soviética. Grande resultado dos Estados Unidos. As competições de patinação artística. Aqui um treinamento. A norte-americana Carol Reis, que conquistou a medalha de ouro. E a medalhista de prata, a holandesa Silke Dijkstra, que depois, 4 anos depois, conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Innsbruck. E o pódio dessa prova, pódio da prova, com a Silke Dijkstra, da Holanda, a norte-americana, a Carol Reis, que foi prata nos Jogos de 1956, e a terceira colocada, a Barbara Rolls, dos Estados Unidos. Aí um pódio com duas norte-americanas que são tradicionalíssimas nesta prova. Mais patinação artística, a prova de duplas, vencida pelos canadenses Barbara Wagner e Robert Pohl, nessa foto, os grandes campeões do Canadá. E aqui os alemães, a dupla Marika Klius e Hans-Jürgen Baumler, que conquistaram a medalha de prata. Interessante que nessa foto a legenda indica que os dois que são a mesma dupla, tanto na foto de baixo como na de cima. Vou aproximar aqui a alemã. Eu não consegui fazer o foco dela. E ela seria essa daqui, né? Eu não sei, às vezes a gente olha e não consegue identificar como se fosse a mesma pessoa. E abaixo outra dupla da Alemanha que não conseguiu o pódio, Margret Goebel e Franz Ningel. Aliás, esses foram os últimos jogos em que uma dupla não pertencente à União Soviética conquistou a medalha de ouro nessa prova. A partir de 1964, o domínio foi integralmente da União Soviética. A prova masculina, o tcheco Karol Divin, ganhador da medalha de prata, o David Jenkins, dos Estados Unidos, que foi o campeão da prova, e o quarto colocado, o francês Alain Gillette. Não obteve medalha, mas foi o segundo, que na legenda afirma que foi o segundo melhor da Europa. As competições de hóquei, um lance do jogo Tchecoslováquia e Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram por 9-4. Os Estados Unidos foram campeões do hóquei nesses jogos. Uma outra foto aqui de baixo, Finlândia e Alemanha. Alemanha sem muita tradição no hóquei sobre o gelo. E o lance da final, Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos conquistando aqui nos Jogos de 1960 em Squaw Valley a medalha de ouro no hóquei sobre o gelo. Feito que repetiriam 20 anos depois em Lake Placid, em 1980. Mais uma foto, duas alemãs, a Helga Hase, a campeã da patinação de velocidade, com a Heidi Bibel, que foi a campeã do downhill feminino no esqui alpino.
Os resultados das competições, aqui a Helga Haase, né, com sua medalha de ouro, medalha de prata, ficou com a soviética Natalia Donchenko e a norte-americana Ashworth, conforme eu mostrei foto anteriormente, foi a medalhista de bronze. Aqui a prova de 1000 metros, vencida pela soviética Klara Guseva, aqui nessa foto, e a alemã Helga Haase, que obteve a medalha de prata. O bronze ficou com outra soviética, Tamara Hrilova. A soviética Lidia Skoblikova, vencedora na distância de 1.500 metros. Ela foi campeã tanto nos 1.500 quanto nos 3.000 metros. E 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de 1964, em Innsbruck, a Skoblikova ganhou todas as provas. Venceu os 500, os 1.000, os 1.500 e a distância de 3.000 metros. Aqui nos 1.500, as polonesas Serotinska e Pileitit ganharam prata e bronze. E a União Soviética, Stenina, foi prata nos 3.000. E a finlandesa Eevi Huntunen obteve medalha de bronze. E o domínio da União Soviética na patinação de velocidade. O David Jenkins, vencedor da prova masculina na patinação artística, obteve a medalha de ouro. A medalha de bronze foi para um canadense, o Jackson, e prata para o Divin, Karol Divin, da Tchecoslováquia. E a prova feminina, vencida graciosamente pela Carol Reis, que foi quem proferiu o juramento olímpico. Grande resultado da Carol Reis, tradição norte-americana. Disputa de duplas, os canadenses. Aqui é a foto dos alemães, né? A Marika Klius e o Hans-Jürgen Baumler, e os canadenses, Barbara Wagner e Robert Pohl, que conquistaram a medalha de ouro nessa competição de duplas. Última vez que depois viria o forte domínio da União Soviética, com Belousov e Protopopov, nos jogos de 64 e 68. As competições de hóquei, os resultados das partidas de hóquei: os Estados Unidos ganharam do Canadá 2-1, ganharam da União Soviética 3-2, a Tchecoslováquia 9-4, 6-3 na Suíça e 9-1 na Alemanha. Marcaram 29 gols e levaram 11. O Canadá 8-5 em cima da União Soviética, 4-0 na Tchecoslováquia, 6-5 na Suíça e um 12-0 na Alemanha, só que perderam por 2-1 para os Estados Unidos. E a União Soviética, campeã em 1956, perdeu para os Estados Unidos 3-2, levou 8-5 do Canadá, depois ganhou da Tchecoslováquia 8-5, empatou com a Suíça e bateu a Alemanha 7-1. Uma fraca campanha da União Soviética. Aqui uma imagem de Innsbruck, onde seriam os jogos, né? Foram realizados os jogos de 64. E partimos, então agora, temperatura esquenta, e vamos ingressando nos Jogos Olímpicos de Roma, que é o Estádio Olímpico, grandes jogos. Curioso que a Itália sediou os Jogos de Inverno em 4 anos antes. Aqui uma vista de Roma, né? Enfeitada com muitas bandeiras, e aqui o jornalista esportivo Herbert Meisel, que foi o organizador desse livro. Grande tradição alemã na confecção desses livros olímpicos. A Alemanha, com a sua bandeira no Estádio Olímpico, e aqui o grande duelo dos 400 metros, Karl Kaufmann, da Alemanha, que obteve medalha de prata, cumprimentando o Otis Davis, ganhador da medalha de ouro. Travaram uma grande disputa na prova individual de 400 metros e no revezamento 4x400. As construções, o Palácio de Esporte, aqui as estradas que levavam à Vila Olímpica, e na Vila Olímpica os atletas no momento de descontração. Roma iluminada à noite, algum palácio aqui iluminado. Imagem sensacional, se fosse colorida então teria um impacto maior ainda.
E aqui a primeira passagem do revezamento 4x400. Não sei se seria na final ou se foi numa prova eliminatória. Comentarista aqui alemão, Marcel Maier. Os alemães, uma grande tradição no jornalismo esportivo. Um momento de descontração aqui de um atleta. Possivelmente, com esse monte de dardo aqui, pode ser uma prova do lançamento de dardo. Do decato. A prova do decato. E aqui a legenda afirma isso. E um atleta sendo ajudado após a prova dos 400 metros com barreira, que houve domínio integral por parte dos atletas dos Estados Unidos. Aqui uma competidora fazendo um aquecimento. Afirmo que seria a Wilma Rudolph, dos Estados Unidos, mas pelo rosto aqui fica meio difícil identificar. E aqui a chegada da prova dos 110 metros com barreira, a chegada masculina da prova de 110 metros com barreira. O Lee Kelly, um dos Estados Unidos, aqui caído. E o alemão Lauer, que ficou em quarto lugar. O outro norte-americano, o Rhys Jones, que foi medalha de bronze. E o May, outro norte-americano, que foi medalha de prata. O Lee Kelly, ele baixou muito seu corpo na chegada, acabou sofrendo a queda. Ouro, prata e bronze para os Estados Unidos na prova. Outro pódio, um pódio da prova dos 5.000 metros, aqui com o Murray Halberg, o Grodotsky da Alemanha e o Zimny da Polônia. E aqui a chegada da prova dos 100 metros rasos, em que houve a vitória do alemão Armin Hari. Armin Hari está aqui coberto por esse cubano, que é o Figueroa. E o Redford, que foi bronze. E o David Syme, dos Estados Unidos, foi medalhista de prata. Aquela grande frase, o mais importante na vida não é vencer, mas participar. E não é conquistar, mas lutar bem. Que é acreditada ao barão Pierre de Coubertin, que foi o grande responsável pelo renascimento dos Jogos Olímpicos na era moderna. Os judiados Jogos Olímpicos. Cerimônia de abertura dos Jogos. Aqui a delegação japonesa. O Japão que 4 anos depois seria a sede dos Jogos. A delegação soviética, que nesses Jogos Olímpicos de Roma, pela primeira vez rompeu a barreira das 100 medalhas. Os soviéticos obtiveram 103 medalhas, 43 delas de ouro. E aqui os norte-americanos obtiveram 71 medalhas, um total de 34 de ouro. Forte equipe norte-americana. Delegação com um competidor só, que é a delegação de Tahiti. E aqui a delegação alemã. Delegação que competiu unificada de 1956 a 1964. O italiano, acendendo a pira olímpica, eu já mencionei o nome dele em outros livros, agora aqui não estou me recordando. Os pombos fazendo a revoada e o juramento olímpico, o juramento do atleta, proferido pelo italiano Adolfo Consolini, que foi o campeão do disco em 1948. Essa revoada dos pombos já não ocorre mais nos Jogos Olímpicos, porque em 1988, nos Jogos de Seul, os pombos, ao invés de voar e saírem do Estádio Olímpico, não, eles permaneceram no Estádio Olímpico e pousaram na pira olímpica. E a hora que a pira foi acendida, muitos pombos foram queimados no fogo olímpico. Então, a partir de então, decidiram não fazer mais essa revoada de pombos. Aqui o público, fazendo a proteção da cabeça com o jornal. Imagino quanto o jornal olímpico foi perdido nessa época.
o público, cinegrafistas, público acompanhando o treinamento dos atletas. Aqui o italiano, o primeiro-ministro da Itália, aliás, o presidente de Estado, né, o Giovanni Gronchi. O público acompanhando os jogos. E aqui é um atirador, o Thorsten Ullmann, que foi medalhista, foi campeão olímpico em 1936. Aqui fazendo uma pistola de tiro rápido, Thorsten Ullmann. Pistola livre ou pistola de tiro rápido? Fazendo aqui uma tomada com uma câmera fotográfica. Os cronometristas alinhados para conferir a ordem de chegada dos atletas. Pessoal do apoio tecnológico. A premiação da prova de 100 metros. O David Syme dos Estados Unidos, prata. O Armin Hari, medalha de ouro da Alemanha. E o Peter Hedford do Reino Unido, bronze. Os auxiliares limpando aqui as arquibancadas. E aqui a prova de 100 metros. 3 norte-americanos. Curioso dessa prova é que parecem 2 corridas. Uma do resto do mundo e uma dos norte-americanos. 3 norte-americanos alinhados, um ao lado do outro. A medalha de ouro ficou com Armin Hari. A medalha de prata com David Syme, dos Estados Unidos, que se atirou. E o Peter Hedford, do Reino Unido, obteve a medalha de bronze. Que o Figueroa parece ser o Figueroa de Cuba. E os norte-americanos, o Ray Norton, que era um dos favoritos, e o Bud. E o outro norte-americano, Bud, que também buscava o pódio. Aqui uma tomada lateral dessa grande final. Armin Hari se esticando todo, David Syme quase conquistando a medalha de ouro. E o Hedford aqui chegando à frente, ó, o pé. O que conta é aqui o pescoço, né, o torso. Chegando à frente do norte-americano. O norte-americano talvez tivesse se atirado mais, poderia ter chegado a uma medalha de bronze. A foto do Armin Hari, campeão da prova. E o pós-chegada, que o David Syme despencando, se atirou para conquistar sua medalha de prata. Poderia até ser uma medalha de ouro. E curioso é que na final do 4x100 os norte-americanos chegaram à frente, mas como erraram uma passagem no bastão, acabaram ficando fora do pódio olímpico, do revezamento 4x100. Os norte-americanos com 3 atletas na final dos 100 metros, numa final de 6 atletas, com 3 atletas na final, não conquistou medalha no revezamento 4x100 metros. Aqui ó, a foto da chegada, que serve para determinar o vencedor. Veja como o Armin Hari chega antes, né? Empurra, ó, flexiona melhor o seu torso, chegando à frente do David Syme dos Estados Unidos. E o Hedford aqui do Reino Unido, conquistando a medalha de bronze à frente do cubano Figueroa. Cubano que chegou à frente dos 2 norte-americanos, o Francis Bud e o Ray Norton. Aqui o Armin Hari recebendo sua medalha de ouro. Heróica vitória do alemão. E já as outras provas. A prova de 200 metros, o italiano Livio Berruti conquistou a medalha de ouro também de uma forma dramática, derrotou o Lester Carney dos Estados Unidos. E aqui o Seye da França, Abdul Seye da França, conquistou a medalha de bronze. O Berruti e o Carney caíram na chegada. A prova feminina dos 100 metros, a norte-americana Wilma Rudolph, conhecida como a Gazela Negra, conquistou as medalhas de ouro nos 100 e 200 metros no revezamento 4%. Aqui, vencendo com certa facilidade a prova dos 100 metros, deixando a britânica Dorothy Heeman com a medalha de prata e a Giuseppina Leone, da Itália, com a medalha de bronze. E a soviética Maria Tikhina na 4ª colocação.
Grande vitória dos Estados Unidos nessa prova. E a prova de 200 metros, a Wilma Rudolph, do lado da alemã, a Jutta Heine, aqui Jutta Heine conquistou a medalha de prata, a Dorothy Riemann, do Reino Unido, obteve a medalha de bronze, e a Maria Tikhina, da União Soviética, novamente na quarta posição. A azarada Maria Tikhina. A prova de 400 metros, os dois grandes protagonistas da final, o Karl Kaufmann, da Alemanha, e o Otis Davis, dos Estados Unidos. O Davis conquistou tanto a medalha de ouro nos 400 metros quanto no revezamento 4x400, e o Kaufmann obteve a medalha de prata nas duas provas. E a medalha de bronze nos 400 ficou com Malcolm Spence, da África do Sul. Aqui uma explicação das curvas, a explicação da pista, a distribuição das barreiras e tudo mais. O revezamento 4 por 100 metros, a vitória da Alemanha, Bernhard Kuhlmann, Armin Hari, Walter Maslendorf e Martin Lauer, Maslendorf. A União Soviética obteve a medalha de prata e o Reino Unido a de bronze. A União Soviética que estabeleceu uma tradição nesse revezamento 4 por 100, mesmo não tendo grandes velocistas. O revezamento feminino, vitória dos Estados Unidos com a grande Wilma Rudolph, e as alemãs Martha Langenheim, Anne Bickel, Brunhilde Hendricks e Jutta Heine, conquistando a medalha de prata. A Polônia obteve a medalha de bronze. Em 64 a Polônia ganharia a medalha de ouro, foi a campeã. Aqui o revezamento 4x400, a poderosa equipe norte-americana conquistou a medalha de ouro com dois grandes campeões, o Glenn Davis, campeão dos 400 com barreira, e o Otis Davis, campeão dos 400 metros. E a Alemanha obteve uma medalha de prata. E a Jamaica, na verdade chamada de Índias Ocidentais Britânicas, obteve a medalha de bronze. Na verdade era uma mistura de Jamaica, Trinidade e Tobago. Não havia ainda um consenso, por que houve essa divisão aí da Jamaica, essa união com Trinidade e Tobago. Grande resultado aqui dos norte-americanos, conquistaram a medalha de ouro. Nos revezamentos masculinos, a Alemanha, portanto, ficou com o melhor desempenho. Ouro no 4 por 100, prata no 4 por 400. Os Estados Unidos, ouro no 4 por 400 e desclassificados no 4 por 100. A prova de 80 metros com barreira, vitória da soviética, a Irina Press, medalha de prata para Carole Quinton, do Reino Unido, e a Gisela Birkemeyer, da Alemanha, obteve a medalha de bronze. Grande vitória da soviética Irina Press, que nos Jogos de 64 venceu a prova do pentatlo, prova feminina do pentatlo. 110 com barreira, aqui a vitória do Lee Kelly, dos Estados Unidos, que se atirou para conquistar a medalha, derrotar o Willie May, também dos Estados Unidos. E o pódio dos 400 metros com barreira, o Clifton Cushman, dos Estados Unidos, medalha de prata, o Glenn Davis, medalha de ouro, e o Richard Howard com a medalha de bronze. Um pódio integralmente formado por norte-americanos. A prova de 800 metros, a prova feminina, que voltou ao programa olímpico, depois de ter ficado ausente, que as mulheres foram excluídas, a prova de 800 metros foi excluída do programa, depois que a alemã Lina Radke foi campeã dos Jogos de 28, mas as competidoras chegaram cansadas, e o preconceito da época fez com que a prova de 800 metros feminina saísse do programa. 32 anos depois, a prova retornou, e a soviética Ludmila Shevtsova conquistou a medalha de ouro à frente da australiana Brenda Jones e da alemã Ulla Donat. A prova masculina foi vencida pelo neozelandês Peter Snell, à frente do Roger Moens, da Bélgica, e do George Kerr,
das Índias Ocidentais Britânicas, né? Na verdade, um jamaicano. Os 1.500 metros vencidos pelo Herbert Elliott, da Austrália, que quebrou o recorde mundial. E aqui uma passagem do Herbert Elliott na prova dos 1.500 metros. A seguir, a prova dos 3.000 metros com obstáculos, mas eu vou continuar a terceira parte desse livro a partir desta página. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e canal do YouTube Sovurs. Obrigado e até o próximo vídeo.